Oi, gente, tudo bem? Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre Éramos Cis, da Maria José Dupré. Eu acabei esse livro mais cedo, no mesmo dia de hoje, assim. Eu vou postar esse vídeo hoje, dia 5. E eu tenho muitas coisas a dizer, assim. Eu não sei como organizar esse fluxo de pensamentos. Ah, a gente tem aqui uma São Paulo dos anos 20 aos anos 40, né? Como um dos personagens, essa casa, essa mãe de família. Para quem não conhece a história, assim, tem algumas adaptações. Tem a adaptação da Rede Tupi, depois tem a adaptação do SBT e depois teve a adaptação da TV Globo. Essa mãe de família, que ela faz de tudo para os filhos e tal, e ela acaba se sacrificando muito por esses filhos, e a gente se depara com reflexões sobre ingratidão, sobre até onde a mãe deve ir por esses filhos, né? O livro ele é bem diferente da adaptação que eu tenho mais na minha mente, que é a adaptação do SBT, que inclusive é a minha favorita, porque tem o Tarcísio Filho como Alfredo. Os personagens, os filhos da Dona Lola no livro, eles são bem. Eles foram caracterizados bem na novela, mas eles são bem diferentes, vamos botar assim, na história original, na vida real. O Carlos é um preconceituoso, brabo, mesquinho, que nunca teve um romance, que nunca resolveu ter algo na vida, que se conformava em trabalhar e se conformava em ser bom filho. E assim, as passagens dele dentro do livro, assim, para mim são as mais chatas. Ele é o filho mais pé no saco dela e é o filho favorito dela. E ela deixa bem claro aqui. Por mais que ela diga que o coração dela é dividido em quatro pedaços, mas quando ela vai ouvir o Carlos, ela vai tentar ver o que o Carlos constrói, assim, ela sempre acaba dando mais ênfase no que ele propôs, no que ele fez, no que ele foi. Já o Alfredo, ele é um rapaz inteligente e ele não é um boêmio como ele foi retratado na novela. Ele bebe, ele fuma, ele joga, ele faz trapaças, mas ele é um cara que está sempre lutando por esse ideal desde muito jovem. Essa história de que ele começou a ler depois de adulto. Aqui a gente já tem um adolescente Alfredo lendo, buscando assim, tentando, e ele é sempre retratado como o mais bonito dos filhos dela, o mais charmoso, que sempre levava ela na lábia, o que sempre fazia com que ela gastasse esse dinheiro, o que sempre fazia com que ela deu pra latir. Didi, deu meu filho, vem cá na mãe. Ah, vem cá na mãe. Mas ele sempre é o filho que acaba tirando dela o sustento, acaba tirando até mesmo dos irmãos para que ele tenha uma vida melhor, uma proporção melhor, né? Depois a gente tem o Julinho, que ele é o ambicioso, o ganancioso, o que é o primeiro a sair de casa, ele quer a vida, ele quer, e ele acaba ludibriando todo mundo para fazer as vontades dele. Depois a gente tem a Isabel, que é aquela criatura extremamente mimada, extremamente. Tudo é passado a mão sobre ela, acontece fatos ali ao longo da história que tu pensa assim, nossa, mas se fosse qualquer um dos outros a cometer isso, ele teria apanhado, como muitas vezes as crianças apanham, teria acontecido um castigo, teria acontecido, mas sempre ela passa a mão na cabeça e segue o baile, como diria. E ela é muito festeira, ela é muito risonha. Uh, aqui na história, uh, o, lá por tantos.
Eu não sei o que, que eu posso contar sem ser spoiler, o que não pode ser spoiler. Mas assim, tem diferenças muito gritantes entre a novela, os personagens da novela e o livro. O livro tem 192 páginas, assim, e ele é um fluxo contínuo. Tu tem a Dona Lola narrando toda a história, mas ela narra isso como se fosse uma lembrança. No início do livro, tu já sabe que ela tá sozinha. E esse é o grande. É o plot que não é plot da história, né? Porque até mesmo no título tá Éramos Seis e ela vai ficar sozinha. Aqui também a Dona Genu, que é a vizinha deles, assim, ela é uma pessoa muito diferente do que caracterizaram, deram para ela na novela uma parte mais humorística. E aqui ela é uma soturna, porque ela perdeu o marido, ela perdeu o único filho homem, ela tem 4 filhas, uma delas se casou muito mal, e ela vai passar toda a narrativa do livro falando dos seus filhos e dos problemas que ela teve por conta dos filhos. O pessoal de Itapetininga aqui é diferente, né? O Zeca, ele é um homem direito, um homem sério, ele é um homem muito correto. Ele e a Olga não têm aqueles problemas que é retratado de forma bem humorística, eles têm bastante filhos, mas ele é um pai mais presente, assim. A Clotilde aqui, ela é uma velha solteirona. Desde o início da narrativa já foi dado que ela vai ficar solteira, que ela não tem interesse em ter alguém, indo muito contra o que era vigente naquela época, até mesmo na época que a Maria José escreveu, né? Ser uma mulher sozinha, mas uma mulher completa na solidão dela. Ela dá umas opiniões muito assertivas sobre os filhos da Dona Lola e ela tem um papel diferente do papel que foi retratado em todas as adaptações, né? Que é daquela pessoa mais trabalhadeira. Aqui ela tem uma vida social além do trabalho. Ela cuida de uma paróquia, ela faz os doces, ela ensina a costurar, ela ensina a fazer tricô. Ela tem toda uma defesa do porquê que o interior é legal de se viver, melhor de se viver. O Júlio, que é o marido da Dona Lola, ele foi muito suavizado em todas as versões, assim. Aqui ele é um homem cruel, ele é um homem que não mede a língua, ele não tem um caráter muito direito, vamos colocar assim, um caráter muito reto. Com a morte dele, eles descobrem que ele passava em jogatinas, fazia apostas, e ele morreu com muitas dívidas. Ele não teve responsabilidade nenhuma com a família dele. Ele não tem responsabilidade nenhuma com a educação dos filhos. Aquela cena famosa que teve na novela do Alfredo se sentar no milho e por conta disso ele acaba fugindo. Ainda naquela primeira fase, quando eles são pequenos, aqui é muito mais triste do que isso, porque ele dá um enorme discurso, falando inclusive que a criança foi uma decepção na vida dele. E isso me fez refletir o quanto que a Maria ela tentou fazer um apanhado assim, um apanhado reflexivo sobre a educação e sobre a forma de educar os seus filhos, né? Ao... E outra coisa, aqui a Dona Lola ela é muito omissa, ela não se mete. No momento que o Júlio falava, ela não se metia, a palavra dele era lei, e isso dá um outro teor para a história, um outro teor para a narrativa. Eu gostei bastante, foi um 5 estrelas, eu chorei bastante, muitas passagens, assim, principalmente em passagens sobre a diferença entre a solidão e a solitude, entre esse ato de se sentir sozinha ou estar sozinha. Eu refleti muito, assim, sobre como fazer esse vídeo, não sei se esse vídeo vai ser um vídeo bom ou não. E assim, gente, só leiam. Eu encontrei esse aqui num sebo, tem diversos aí pela estante virtual ou até mesmo em sebos físicos. Eu gostaria muito de ler a continuação, né, que é o Dona Lola. E é isso, assim, deixem nos comentários quem quiser ler, quem leu, quem gostaria de ler esse livro. Um beijo grande e boa leitura. Tchau, tchau.